Pessoal, então, assim, os bolsonaristas se reuniram numa sessão na Câmara para criar o Dia dos Presos Políticos. Pois é. E aí a data seria comemorada no dia seguinte, ao 8 de janeiro, já que eles, né, criaram essa data por conta da turma do 8 de janeiro. Meu Deus, aí ele vai dizer ali tantas bobagens, mentiras. Vamos acompanhar aqui parte do discurso dele e desmenti-lo. Mais uma vez, tem sido já uma rotina aqui no canal, mas peço a paciência de vocês, porque a fala dele chega em muitas pessoas. Então é importante que vocês me ajudem para que esse nosso vídeo também chegue. Por isso a gente sempre fala aqui para compartilhar, espalhar e trazer mais pessoas para cá nessa luta por um Brasil melhor, que cidadãos aqui como o Nicolas não me parece que estão afim não. Vamos lá então. Nós estamos cansados de saber que foi todo um processo injusto, um processo persecutório, porque essas pessoas estavam de verde e amarelo. Se estivessem de vermelho, com o MST no peito, ou com a UNE no peito, ou simplesmente black blocs, né, com os rostos tampados, eles estariam livres. Como estão agora. Cansaram de fazer isso aqui no Congresso, inclusive também em São Paulo, e estão absolvidos. Então nós estamos carecas de saber disso. O que eu quero mandar... Então aí ele, para minimizar aquilo que aconteceu, ou para passar um pano nos crimes cometidos, ele tenta fazer uma suposição. Tipo assim, se fosse do MST, se fosse da UNE, se fosse isso, daquilo. Então, quer dizer, ele faz uma suposição, viaja maionese, para tentar dizer o quê, Nicolas Ferreira? Você vai negar que teve depredação do patrimônio público, teve invasão, teve roubo, cenas lamentáveis que, enfim, rodaram o mundo? Ou você acha que chocou só na Rede Globo, chocou só entre os comunistas? O mundo ficou chocado com o que aconteceu aqui no dia 8 de janeiro de 2023. Como ficou chocado com o que aconteceu lá no Capitólio, nos Estados Unidos, né, ali depois, né, durante ali a posse do presidente atual, Joe Biden. Então não é uma questão de cor, de roupa, desse ou daquele grupo, não. Aconteceu uma série de cometimentos de crimes. E muitos apontam que queriam que o Lula decretasse GLO para, enfim, aí você pode acreditar ou não nisso. Decretar GLO, porque aí a GLO decretada, os militares assumiriam o poder. Particularmente não acho que os militares fariam isso. Vale lembrar que durante a presidência do Bolsonaro, o comandante do Exército ameaçou prender o Bolsonaro, quando este consultou os 3 comandantes das Forças Armadas sobre delírios golpistas. Aí teve lá o da Aeronáutica também, que, não embarcou na ideia, e o da Marinha, sim, o Garnier falou, minha tropa está à disposição. Então, se não teve apoio nem quando o Bolsonaro era o presidente, alguém acha que as Forças Armadas iriam se aventurar num golpe no Brasil com Lula na presidência? Francamente, não tinha apoio internacional, não tinha apoio de imprensa, não tinha apoio de setores que apoiaram o golpe em 64, por exemplo. Então, no 8 de janeiro, um bando de criminosos, você pode discutir apenas se está pesado ou não, cometeram um crime e o Nicolas Ferreira agora vai defender bandido, Nicolas Ferreira? Aqui um recado específico para aquele que de fato gerou tudo isso, que chama-se ministro Alexandre de Moraes, que parece que o nome dele se tornou praticamente como, quem já viu Harry Potter aí, né, aquele que não pode ser nomeado. Então a culpa agora é do Moraes? Peraí, você pode até discutir se o Moraes em um momento ou outro passa do limite, ou se excede em algumas decisões, isso é questionável em alguns pontos. Eu não sou do time que idolatra Moraes, nem do time que acha que tudo que o Moraes faz é errado, não. Vamos ter equilíbrio nas coisas. Mas querer colocar a culpa no Moraes? Bom, quem estava suspeitando de fraude, dizendo que tinha fraude e que tinha provas e nunca apresentou, não foi o Moraes, foi o Bolsonaro. Era só o Bolsonaro ter mostrado as provas da fraude que ele diz ter e nunca mostrou. Quem ficava atentando contra os poderes desde quando venceu as eleições foi o Bolsonaro, não foi o Moraes. Então o bolsonarismo ele provoca, aí quando vem uma reação do judiciário, aí o Bolsonaro fala, eu sou vítima, o culpado é o fulano. Não tem nem coragem de assumir aquilo que faz. É um negócio surreal. Quem foi depredar lá os 3 poderes não foi o Moraes, foram bolsonaristas. Aí quer que faz o quê? Não, vamos deixar todo mundo livre, leve e solto. Tranquilos aí, né? Porque senão o bolsonarismo vai ficar triste. Aí daqui a pouco tem um 8 de janeiro piorado. Então a punição exemplar é para que nunca mais se repita aquilo. Mas o Nicolas Ferreira acha que a culpa de tudo é do Moraes. É muita cara de pau desse cidadão, né? Aquele que não pode ser falado, porque deputado tem medo de ser preso ao citá-lo ou ao criticá-lo. Pessoas comuns têm medo de falar sobre ele, porque tem medo de uma repressão. Depende, falar sobre ele é uma coisa. Agora,
E vai falar que no final do Daniel Silveira, o Daniel Silveira fez ameaça, era um deputado, fez ameaça, sim, de violência. Que deixa solto? Sem falar que o Daniel Silveira não é mais o tio do pavê, a tia do Zap. Era um deputado que influenciava milhares ou milhões de pessoas em redes sociais. Então aquilo que você fala na rede social, como o Daniel Silveira fez, isso tem uma repercussão gigantesca. Daqui a pouco alguém pode cercar um ministro aí, enfim, por estar inspirado na fala de alguém que influencia. Então eles tentam generalizar, falar que ninguém mais pode criticar. Eu já critiquei o Moraes várias vezes, tá aqui o canal de boa, tranquilo. Aumentar a pena, ou se não fazer com que a prisão se torne domiciliar, medo de repressão de um juiz, que deveria nada mais, nada menos que garantir a constitucionalidade. Então meu recado aqui é específico para o ministro Alexandre de Moraes. Chega, já deu. Me fez lembrar o Bolsonaro naquele discurso lá, dizendo que acabou, porra, não sei o que, chega Moraes. No outro dia eu tava lá fazendo uma cartinha, assinando, né, que o Temer fez a carta, que o Bolsonaro não tem condição de fazer uma carta. Aí o que o Temer fez, o Bolsonaro só assinou arregando, arregão na hora ali, porque viu que o impeachment chegou perto. Se o recado que ele quis dar para a direita foi de que ele é malvado, de que ele consegue sim colocar medo nas pessoas, quero dizer para ele que ele saiu derrotado de tudo isso, mas chega! Afinal de contas, nós temos, não é somente uma luta política que está acontecendo aqui, não, horas. Nós temos famílias sendo destruídas. Nós temos uma família que está hoje sem um pai, porque o Clezão morreu na cadeia. Sem querer desmerecer a morte de ninguém, porque foi uma morte trágica, a morte da Marielle. Mas eles ficaram 6 anos querendo culpar alguém, nós sabemos muito bem quem. E nós temos o Clezão ignorado pela mídia, ignorado por esse lixo chamado Globo. Opa, faz um desafio aí agora, pessoal. Lamenta a morte do Clezão de novo. Sempre que eu falo no Clezão, lamenta a sua morte. Primeiro, vamos lembrar que o André Mendonça, o ministro indicado pelo Bolsonaro, o tal do terrivelmente evangélico, também teve a oportunidade de soltar o Clezão meses antes da morte e não soltou. Então você pode questionar questões burocráticas, se o judiciário é isso, é lento, é aquilo, beleza. Mas, enfim, tinha que ser justo. Fala do André Mendonça aí, ô Nicolas Ferreira. E mais, lá que a Globo ignorou, digitem aí no Google, Clezão Globo, Clezão Rede Globo, Clezão Grupo Globo. Vamos ver um monte de matérias falando sobre o Clezão. Não foi ignorado não, Nicolas Ferreira mentiu aqui. Ignorado pelos influenciadores, ignorado por essa classe política que está aqui. Eu nunca vi o presidente do Congresso Nacional fazer 1 minuto de silêncio pelo Clezão. Covarde! Eu digo isso porque é do meu estado. E agora quis dizer ainda que vai se aposentar, horas. Rodrigo Pacheco... Beleza, vamos lamentar a morte de várias pessoas, mas agora o Rodrigo Pacheco tem a obrigação de fazer minuto de silêncio por conta de todo mundo que morre nas cadeias? Bom, o Clezão era um preso, você pode discutir se a justiça foi lenta ou não foi, beleza, mas se for minuto de silêncio, supondo que a justiça foi lenta, que ele deveria ter sido solto, será que agora o Pacheco tem que fazer minuto de silêncio para toda morte na cadeia? Então, assim, se tem que ter pro Clezão, ô Nicolas, defenda para todos. Porque o Clezão é alguém que estava preso, né, que a defesa dele pediu a soltura, a PGR deu um parecer favorável e estava aguardando a análise da justiça, que poderia ser favorável ou não ao pedido da PGR. Então, lamentável a postura do Nicolas em relação a isso aqui também. Deixa eu falar uma coisa pra você, não tem otário aqui nessa mesa, sabe por quê? Eu sei qual é a tua estratégia. Fazer com que as pessoas tirem os olhos de você, pra daqui a pouco falar, olha, agora o povo quer que eu me torne governador. Deixa eu te falar uma coisa, nós não temos amnésia, doutor Sebastião. As pessoas aqui não irão esquecer. Chega de ladainha, chega dessa conversa fiada do Nicolas Ferreira, mais uma vez desmascarado nesse canal. E mais uma vez, quem puder, espalhe o vídeo, compartilha, vamos trazer mais pessoas pra cá, porque aqui nós lutamos por um Brasil melhor. Valeu, gente, até mais!